Vamos lá, então, entrar na nossa conversa e já vai aparecer aí para você o tema, que a gente aqui já brevemente introduziu, e a ideia é a seguinte. O cristão pode ser a favor da pena de morte? Não só pode, como deve ser a favor? Ou não? Pode, mas não deve? Como é que tem que ser a relação do cristão com esse instrumento? É sempre um assunto muito polêmico, gera muito debate e, obviamente, que nós vamos dar um passo aqui nessa questão. Nós vamos começar daquela maneira tradicional, onde os nossos convidados vão responder a nossa pergunta, dando já o caminho que eles pretendem seguir, ainda que de maneira bem introdutória, durante o programa, tá bom? Depois eu abro a oportunidade para você responder a nossa enquete e aí a gente vai aqui e aprofunda na nossa conversa, tá bom? Vamos lá então, pastor Isaac, o irmão vai ter o privilégio de começar. Como é que o irmão responde a nossa pergunta tema do programa de hoje? O crente ele pode sim ser favorável à pena de morte porque ela foi utilizada, ela foi instituída nas páginas do Antigo Testamento e no Novo Testamento ela não foi retirada. Pelo contrário, o próprio Evangelho nos mostra que ao pecado, ao crime, é demandada a punição. E essa punição não é qualquer punição, é a morte. E o nosso Salvador morreu no nosso lugar para expiar os nossos pecados. Então, essa visão romântica, a visão não pode matar, aquela coisa toda, tem que reabilitar, isso tudo tem o seu lugar. Eu creio que tem o seu lugar para determinados crimes, Zeca, mas com relação a crimes graves, nós temos até uma lista aqui do Antigo Testamento, vamos falar daqui a pouco, mas com relação a crimes graves, como retirar a vida de alguém, nós não podemos ser avessos ou achar que agora Deus se manifesta de outra forma, agora ele é um Deus de amor e o Deus do Antigo Testamento era um Deus severo demais. Nada disso. O nosso Deus é o mesmo, sempre foi o mesmo, não mudou o seu caráter, não mudou em nada. Ele é o mesmo Deus severo do Antigo Testamento e foi tão severo que puniu o seu filho no Novo Testamento. Puniu o seu filho por causa do seu pecado, do meu pecado. Ele aplicou a pena de morte no seu filho em nosso favor. Então, eu quero deixar aqui para os irmãos que nós não precisamos, nem podemos por causa do Evangelho. Podemos ser avessos à ideia de o pecado demanda punição. É aquela história, o salário do pecado é a morte. Isso é pena de morte. Seria a nossa pena se nós não tivéssemos Cristo. E, na verdade, foi a pena de Cristo, só que ele não merecia. Ele a sofreu no nosso lugar. Então, isso pode sim estar na sua mente. Mas isso é maldade demais. Nada disso. Nós vamos ver aqui que a justiça de Deus, ela demanda punição. Porque sem punição não há justiça. E isso, nas relações humanas, reflete, ou pelo menos deveria refletir, o caráter justo de Deus. Então, não sejam avessos à ideia de pena de morte ser algo ok. Se aplica no Brasil, se não aplica no Brasil, a gente pode falar no finalzinho. Mas, por enquanto, vamos falar em termos ideais. Sim. Em termos bíblicos e ideais. Depois a gente fala se no Brasil isso vai dar certo. Isso pode ser uma prática da nossa justiça também, né? Bom, eu quero te ouvir também, pastor Levi. E aí, como é que o irmão responde à nossa pergunta tema? Vamos lá. Como a gente falou, como eu falei no início, de fato é um tema extremamente provocativo, a reflexão. E para iniciar a minha fala, primeiro eu faço coro com 100% do que o pastor Isaac falou e acrescento. E esse acréscimo contrapõe o meu irmão nesse debate aqui. Porque, de fato, existem as leis bíblicas, onde o Senhor expressa, e a gente vai tentar dividir isso aqui, vou usar isso como argumento no decorrer do debate. No entanto, quando eu vou entender que Jesus, quando ele vem, os seus ensinamentos, ele nos tendencia a ser contra a pena de morte, mesmo que possamos ser, e mesmo que tenhamos a escolha de ser. Então, o crente, o cristão, ele pode, ele deve? Eu acredito que não.
E aí, então, são coisas diferentes. Obviamente que esse é um tema que não é um tema soteriológico, não é um tema... Obviamente que eu não posso dizer, e nem devo dizer que quem apoia é um herege. Claro que não é esse o tema, porque a Bíblia, ela permite que o cristão escolha. Ele permite que o civil, né, que a pessoa, ele escolha acreditar ou apoiar essa decisão, porque, de fato, é um poder do Estado. No entanto, o que eu vou militar aqui nesse debate é que os ensinamentos de Jesus, ele nos tendencia a não apoiar isso, por alguns fatores de que a vida, ela é criação de Deus e só Ele mesmo tem o direito de tirá-lo, mesmo que alguém que a gente vai ter esses versículos, com certeza serão citados, não é? Isso. A gente vai discorrer nesse momento, mas como Criador, é Ele quem tem o direito de tirá-lo, e o tempo também, a questão do arrependimento, nós vamos falar sobre isso. Então, eu quero, nessa introdução, dizer que a Bíblia permite que nós possamos escolher sem que a gente desobedeça. Mas eu acredito que os ensinamentos de Jesus nos tendenciam a não apoiar a pena de morte.